Boa noite, pessoal. Mais um Domingão, que não é do Faustão, mas é dos Quatro Fantásticos, que está aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Mônica, falando. Hoje eu estou vestidinha assim de um terninho muito fofo, de fundo branco, com margaridas amarelas. Meu cabelo continua o mesmo, um pouco mais branco, talvez, castanho escuro, com umas maravilhosas mechas embranquecidas. Minha sobrancelha também continua grossa, embora, devido à pandemia e a tudo que se faz dela como desculpa para que só se faça mais porcaria no país, eu tenho arrancado cada vez mais as minhas sobrancelhas, então há falhas assim de puro nervosismo nela, mas elas ainda estão aqui. Eu estou de brincos brancos, em argolas pequenas, um batom rosa quase cor da pele. Ai, cor da pele, comecei mal. Um batom cor-de-rosa muito fraquinho. Cor da pele é ótimo, né? O que é isso? Atrás eu tenho uma tapeçaria peruana, que pega metade só, uma parede bege, com essa tapeçaria em tons de bege também, que é uma saia de uma mulher, e a parte de cima que vocês não veem é ela carregando uma criança num cestinho nas costas. De cada lado meu, 2 fotos do Rio de Janeiro, ou 3, na verdade, pegando algumas vistas da Baía de Guanabara, o Corcovado e a própria Baía de Guanabara mesmo. Eu queria puxar agora meus queridos colegas, o Alan, que é o nosso apresentador e anfitrião, junto comigo, e as queridas Cati e Milene. Quem vai falar primeiro? As meninas. As meninas. Ai, ele é muito fofo, gente. Além de lindo, ele é muito cavalheiro. Meninas, ordem alfabética? Catiúcia, vai lá. Catiúcia. É só para você dizer como você está e depois a gente introduz o programa. Oi, gente, boa noite para todo mundo, né? Todos e todas. Muito bom estar aqui de novo. Hoje eu tô de preto. Aliás, eu tenho percebido que eu sempre tenho aparecido de preto nessas mas eu acho que é prático. Estou de preto, hoje estou de cabelo preso, né? Eu tenho um cabelo castanho, com um pouquinho de luzes que já estão vencidas, né? E um batonzinho muito clarinho, porque eu não sou muito de batom, então dificilmente eu estou de batom. Essas lives têm me feito passar mais batom, né? Um batomzinho clarinho. Atrás de mim também tem uma tapeçaria, não tão linda quanto a da Mônica, né? Eu estou aqui na casa dos meus pais hoje, então é uma tapeçaria portuguesa. Mônica não é peruana, mas só está dando para ver as franjinhas. Só está dando para ver assim, ó, um pouquinho. Está dando só para ver as franjinhas dela. E é isso. Muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Boa noite, pessoal. Desculpa, Mônica. Pode ir. Pode? Boa noite, pessoal. Sou a Milene. Meus cabelos são cacheados, na altura do ombro. Eu estou com batom quase vermelho. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e alguns objetos. E eu estou de preto e com lencinho para quebrar o preto. Azul, lencinho azul. Então, todos e todas e todes, boa noite. Eu sou um dos anfitriões desse programa, junto com a queridíssima Mônica, né? O Pan Academia hoje recebe mais uma vez a Milene e a Catiúcia, que foram tão requisitadas, né, Mônica? Para esse encontro, eu já tenho aqui uma série de questões que ficaram registradas no último debate, mas eu dou boa noite a todos e todas que desejam, né, aprofundar o debate, desdobrar as perguntas, mas agora fazendo a minha audiodescrição, eu sou o Alan, estou sempre aqui aos domingos, 19 horas, com a Mônica. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, castanho escuro, barba preta, cerrada, óculos de armação chumbo, é um cinza bem escuro. Eu estou aqui num lugar que é o escritório, eu uso fones de ouvido,
tipo headphone, aqueles grandes, não são fones pequenos. No escritório, o fundo da parede é branco, tem umas almofadas listradas, cores de cinza, branco e preto, e a minha imagem sempre está muito avermelhada, como diz a Mônica, porque a lâmpada aqui do meu escritório é uma lâmpada mais que quente, talvez. Então, eu fico com um tom, assim, muito avermelhado. E a blusa não aparece, mas é porque a distância da tela, onde se encontra a câmera, até o meu rosto é pequena, mas eu estou com uma blusa cinza também para combinar com esse cenário que eu me encontro. Então, virginianamente, eu estou combinando com o ambiente. É isso, nós estamos juntos e Mônica agora, como de costume, vai fazer as nossas reflexões iniciais. Então, a gente estava justamente comentando um pouquinho antes do programa sobre essa semana, né, o que ela representou para o alunado da educação especial. A gente sabe que esse programa não é para falar só da educação especial, porque a inclusão diz respeito a todo mundo, mas todo mundo mesmo. É que essa semana não bastassem os horrores que já se tem feito em relação aos indígenas, em relação aos negros, soltaram mais um absurdo no MEC, né, relativo às pessoas com deficiência e ao eventual retorno às aulas, seja via remotamente, seja via presencialmente. E isso é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, pasmem, né, a resolução número 11, fatídica, que foi unanimemente aprovada por esse conselho, o que é mais fatídico ainda, unanimemente, gente, cujo item número 8, que é o único item que especifica uma população estudantil específica mesmo, que são as pessoas com deficiência, em seu item 8.1, prescreve que este alunado não pode voltar. Não pode voltar, não pode ter aula. E aí dá uma série de argumentos pífios, todos facilmente derrubáveis, em nome de uma suposta condição de saúde. E aí, assim, aquela ideia do nada sobre nós sem nós rodou feio, né? Porque ali claramente ninguém foi consultado, sem falar que o documento inteiro se apoia em estudos profundamente discutíveis, né? E esse item em particular, além de ser prescritivo, autoritário, ilegal, inconstitucional, porque sequer leva em conta a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem caráter constitucional aqui no Brasil, é um documento digno de se jogar fora, não primeiro, sem muito barulho. Ele já foi aprovado unanimemente no próprio Conselho e já foi encaminhado ao MEC para homologação pelo novo ministro, sinistro, ou o que quer que venha por aí, porque a gente ainda não sabe. A partir de amanhã que a gente vai saber. Então, gente, é muito grave, é muito grave, é muito grave, sem falar, evidentemente, né, nos números da Covid, que, muito embora tenham diminuído em algumas cidades, aumentaram drasticamente em outras. Então, esse é um domingo em que eu não estou nem triste, eu estou com raiva. Eu estou com muita raiva porque as pessoas não se mexeram, sabe, assim, estão se mexendo muito lentamente quando se mexem, e eu não entendo o que acontece com a gente, tem horas. Eu não entendo e não consigo me conformar, sabe? Associações, grandes associações, entidades, enfim, representativas ou supostamente daquilo que a gente espera, as pessoas parecem que estão dormindo. Eu acho que a Covid deve estar anestesiadas de atacar o cérebro da gente, deixar a gente assim, igual Cinderela, sabe? Não, Cinderela não era a Bela Adormecida. Os feios adormecidos. A gente adormeceu de um jeito tal que o nosso cérebro parece que não tem mais resgate. Desculpem, mas eu estou com muita raiva. Não, eu vou passar para você, porque senão eu vou ficar nisso a vida inteira, porque eu estou até aqui, ó. Vai você, meu amigo. É por isso que a gente está junto, graças a Deus. Então, olha,
Mônica, nós temos aqui para as meninas, uma forma carinhosa, como eu me refiro a elas, né, a Catiúcia e a Milene, muitas questões que já estavam tratadas desde o nosso último encontro. Eu acho que a gente pode registrar um pouco dessas questões. Eu tenho aqui, né, registrado, eu até imprimi as questões, porque a Mônica organizou e sistematizou, eu fiz a impressão, e penso que a partir dessas questões a gente pode rizomatizar e apresentar outras reflexões. Até, quem sabe, retomando um pouco dessa reflexão inicial da Mônica, e quanto isso tudo que talvez possamos discutir hoje vai sofrer impactos em função desse cenário desolador, né, que a gente vai ter que enfrentar se for homologado esse documento que Mônica há pouco se referiu. Os impactos são indubitáveis. Bom, mas voltando então aqui aos nossos as sugestões para o debate, a Luzia Teles, então estou retomando aqui as discussões a partir do momento que a gente não conseguiu avançar porque o tempo não nos permitiu, tá? Então, a questão seguinte, que seria problematizada, foi trazida ao debate do último encontro pela Luzia Teles, e ela disse o seguinte: a inclusão em educação traz uma perspectiva diferente e muito mais interessante. Vocês podem falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com essa dimensão da inclusão? Ou seja, imagino eu que ela deseja ouvir um pouco da trajetória de vocês. A Carla Gabriel já faz uma relação entre essa questão da Luísa com uma dimensão que vocês vivenciam hoje como professoras da universidade. Aí ela problematiza como os professores da universidade vêm buscando adaptar e flexibilizar o currículo sem se basearem num modelo médico. Eu acho que essas duas questões já dão um pano para manga. Quem começa, Cátia? Quer começar? Pode ser. Sim, pode ser. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Bem, a nossa trajetória, né, eu vou falar um pouquinho da minha. Eu sei que a da Catiúcia se deu de forma muito similar, mas em momentos diferentes. Em 94, por favor, não façam contas. Quando eu entrei no curso de pedagogia da Faculdade de Educação da UFJF, eu me deparei com um professor cego, professor Carlos Alberto Marques, e, curiosamente, ele era também diretor da faculdade. E ali a gente se aproximou, eu já conhecia ele do meu curso secundário, e ele acabou virando uma referência, tanto de pessoa quanto de pesquisador, e como ele tinha, ele tinha deficiência, ele era cego, então, na medida que a gente se aproximava dele, fazia pesquisas com ele, né? E, na época também, a gente lia textos, eu lembro que a gente gravava vários textos em fita cassete, porque essa questão de celular, MP3, isso veio muito depois, né? Então, e curiosamente, além do Beto ter apresentado para a gente o universo da inclusão, porque ele era muito estudioso, um grande pesquisador, ele também ele que me ingressou, aprendi a usar o computador com ele, né? Então, tudo começou através da convivência com o Beto, com as pesquisas com o Beto. Posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado com a esposa dele, a professora Luciana Pacheco Marques, dando continuidade, né, a essa história, e posteriormente, a minha orientadora de doutorado é esse serzinho aí, a Mônica. Essa que está aí conosco. Então, e com base nisso, né, a trajetória é uma trajetória que não se encerra o tempo todo, né, todos esses 4 professores estão conectados, né, através de trabalhos. Com a Mônica e com o Alain, eu trabalhei no Observatório Nacional, ONESP. Agora, com esses 3, eu trabalho como pesquisadora no OIP, e a gente está sempre se encontrando, sempre que tem uma possibilidade, a gente está escrevendo, dialogando,
E tentando também, né, como a Mônica já nos provocou antes, né, com certeza a gente vai ser chamado a essa militância aí também nesse momento tão urgente. Então, foi assim que começou. Vou deixar a Catiúcia falar da trajetória dela e depois eu falo do modelo médico. Pode ser? Pode. Então, assim, eu e Milene temos essa pessoa em comum nas nossas vidas, que é o Beto, né? Eu um pouco mais tardiamente, embora muita gente ache que eu seja pedagoga, a minha formação é em ciências sociais, eu sou socióloga de formação. Olha que barato, hein? Então, eu entrei no curso de Ciências Sociais da UFJF no ano 2000. E logo me deparei com uma greve imensa na Federal. Voltei para a minha cidade durante a greve e queria trancar o meu curso, porque eu não estava me encontrando dentro das ciências sociais. Sabe aqueles 2 primeiros períodos que você pensa assim, agora, será que é isso mesmo que eu quero fazer, né? E aí eu encontrei um amigo no curso de Ciências Sociais que tinha uma bolsa com o Beto na Faculdade de Educação. E ele me achou na minha cidade um dia, passando por Miraí, que é a cidade dos meus pais, que é onde eu estou hoje, inclusive. Eu sou a única catiúcia da cidade, isso não é de se surpreender, né? Então, ele perguntou pela cidade se alguém conhecia uma catiúcia, todo mundo sabia meu endereço e tudo mais. E ele apareceu assim, e eu contei para ele que eu estava querendo desistir, que eu não sabia se eu ia voltar depois da greve. E ele falou, eu vou te apresentar uma pessoa na faculdade de educação. Antes de você desistir, você converse com essa pessoa. E aí as aulas voltaram, eu voltei a Juiz de Fora e fui até a faculdade de educação conhecer o Beto. Né? Encontrei o Beto no NESP, no antigo Núcleo de Educação Especial, e o meu primeiro encontro com o Beto foi muito transformador, porque eu me lembro que, assim, eu demorei 3 dias para descobrir que ele era cego, só um detalhe. Porque ele se dirigia a mim, a Milene vai lembrar disso, né? Porque o olho dele não tinha nenhuma... Ele tinha um olho que tinha uma imperfeição, mas eu, na época, achei que ele era um problema, enfim. Eu não andava de bengala, falava comigo, me oferecia o alimento, e estava no computador, e estava naquela atividade toda. No 3º dia eu descobri, então, que ele era cego, enfim. E ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser professora. Aí ele falou assim, então, você está no lugar certo. E foi aí que eu comecei, né? Toda a minha trajetória nas ciências sociais foi voltada para a educação, né? Então, eu comecei a trabalhar essa interdisciplinaridade entre as ciências sociais e a educação, e junto com o Beto, nas pesquisas, fui me aprofundando na questão da educação especial, da educação inclusiva. O Beto era filósofo também, então, assim, ele tinha um referencial teórico muito próximo do que eu gostava, e comecei a minha trajetória, né? Eu conheci a Milene de vista, né, na UFJF, porque quando eu entrei na graduação, ela estava no mestrado, se não me engano, já com a Lu, e a gente se encontrava rapidamente no núcleo, e foi assim que eu tive o meu encontro com a educação especial. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu gostava, mas eu não estava encontrando uma identidade para mim naquele momento, e foi o Beto que me trouxe isso. E aí a gente fez muita coisa junta, né? Muita pesquisa. Ele foi meu orientador de monografia de final de curso. Na época foi um alvoroço, porque ele era de outro departamento, eu não podia ter um orientador de outro departamento, teve que ter uma autorização especial, coisas da universidade. E aí encerrei minha trajetória na UFJF nesse momento, depois fui para a UERJ, fiz um mestrado e doutorado com a Rosana Glatt, na UERJ, fiquei 5 anos junto com o grupo de pesquisa dela lá, tenho um carinho maravilhoso por todo mundo daquele grupo, Márcia Plete, que hoje é colega do Alain na Rural, e todo mundo que fez parte daquele grupo de pesquisa. E aí foi um outro momento meu, acho que na educação especial e na educação inclusiva, né? Eu vivi muitas transformações, né, pegando aquele auge da declaração, né, aquelas discussões da Declaração de Salamanca, né, das mudanças
na legislação brasileira, perspectivas de inclusão muito diferentes, né, de um grupo e de outro, e acho que isso foi me formando, né, a minha opinião a respeito da inclusão em educação, né, e principalmente a compreensão desse contexto todo que a gente hoje vem problematizar, e como a Mônica muito bem falou na abertura do programa, com grandes retrocessos, infelizmente, a partir desse documento, né, que fere todos os princípios que a gente acredita. E foi assim, né? Depois me encontrei com a Milene de novo, né, lá na UFJF, onde ela vai ser professora da Faculdade de Educação. E agora vocês fazem a dupla Catilene, né? Pelo que eu ouvi, fiquei sabendo. Agora é Catilene. Uhum. A gente está em busca de um empresário, se vocês quiserem. Vamos embora, vamos tentar e achar. Pois é. E é isso, acho que a partir daí o ser professor foi algo que me formou, né, identitariamente, né, profissionalmente. E eu acho que eu sou uma socióloga pedagoga, talvez. Legal. Em relação ao modelo médico, pode ir para essa questão? Pode. Pode, claro. Pode. Então, gente, realmente, a contextualização que a Mônica faz, né, a gente tem dois modelos vigentes, né, o modelo médico é onde nasce a educação especial. Então, é aquele modelo pautado na ideia de normalização. O sujeito tem uma deficiência, mas a gente vai tentar fazer com que ele esteja mais próximo da normalidade. Por outro lado, também, a gente quer que ele se normalize, mas tudo é muito diferenciado. Há um foco numa separação, né? A gente pensa, como que eram as escolas? É muito recente a ideia de que de 90 para cá, né, que a gente teve duas conferências importantes que apostaram na educação para todos e nesse modelo de inclusão, enquanto um conceito. E na medida que essa discussão ela começa a acontecer internacionalmente, e o Brasil, né, é signatário dessas políticas, a gente começa a tentar transformar as nossas políticas dentro de uma lógica mais social, em que o indivíduo tem direito à educação, ele tem direito a aprender junto, a estar com. A gente começa a tentar migrar de uma lógica totalmente médica para uma lógica mais social. Mas uma ruptura concreta, ela não acontece ainda, mesmo que as nossas políticas avancem. Porque o tempo todo, em quase todas as palestras, né, a gente ouve a pergunta: o meu aluno não tem laudo, eu posso oferecer a E para ele? Ou seja, o aluno, a pessoa percebe que ele tem a necessidade de um atendimento, né, que possa promover maiores oportunidades, maiores condições, ou ele precisa de determinadas atenções. Eu acho que ninguém precisa de currículo diferenciado, né, dentro do modelo social. A gente vai pensar num currículo em que todos possam aprender juntos, mas talvez em alguns momentos um aluno não verbal, ele necessite de uma prancha, ou se ele é um aluno cego, ele necessita de um braille, mas não necessariamente ele precisa estar separado para ter esses recursos. Então, o que acontece nesse processo? Esse modelo médico, ele está totalmente dentro de uma lógica segregacionista, em que tudo dependia de um laudo, de um diagnóstico ou de uma projeção de atividades para um dia essa pessoa se incorporar na sociedade. Isto é, se ela tivesse mérito, se ela tivesse condições. Então, esse modelo, ele está muito atrelado também a uma concepção, tanto de excludente quanto de segregação e também de integração. Com a ideia de inclusão, que seria o que a gente chama de uma mudança de paradigma, de uma transformação não só na escola, mas na sociedade como um todo, no sentido de oferecer acessibilidade, condições, oportunidades iguais, mais diferenciadas, talvez para todos,
é que a gente vai pensar nesse deslocamento para esse momento social. Então, por exemplo, quando a Mônica vai falar de toda a indignação que essa carta, que essa política prescritiva, que separa novamente as pessoas com deficiência, considerando-as de mais risco que as outras, a gente vai ver que, de novo, através de uma lógica médica, a gente está voltando a segregar as pessoas. Então, o que a gente vai perceber, né? Que os modelos sempre coexistem, mas que as nossas práticas, a forma como a gente vê, a forma como a gente pauta as nossas atitudes, que vai fazer uma diferenciação e uma maior ou menor adesão a um ou outro modelo. Então, assim, é difícil em tão pouco tempo a gente ser tão claro, mas, assim, eu vou agora contar com talvez a Catiúcia vai me ajudar como que eu vou dizer, a didatizar, a tornar essa informação mais clara ainda. Conto com a sua ajuda, Cátia. Mônica levantou o dedo, quer falar? A Mônica... Não, eu queria rapidamente também complementar, não por acaso, essa maldita resolução número 11, ela só cita textos como Declaração de Salamanca, que eu acho um texto muito ultrapassado. Desculpem, eu posso falar, eu tenho muita autoridade para falar, eu vou contar um segredinho. Fui eu que trouxe para o Brasil a Declaração de Salamanca. Fui eu quem fez a primeira tradução para o português, autorizada pela Unesco, da Declaração de Salamanca. Não foi a tradução que o Brasil utilizou, embora colaram bastante da minha tradução. Mas não foi, porque a Corde, na época, da Canziani, né, resolveu fazer a sua própria tradução. Mas fui eu que trouxe para cá e apresentei num congresso em Santa Catarina. E essa declaração, na época, ela foi o que deu para fazer. Foi uma declaração política, acima de tudo, porque o grupo que defendia uma educação especial segregada, eram anos em que ainda se falava em integração, ainda tinha uma força muito grande no cenário internacional. Então, esse documento brasileiro hoje retoma essa porcaria lá, né? Hoje eu vejo como porcaria, tá, gente? Não é que é porcaria, é ultrapassado, né? O documento que tem que valer no Brasil é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque no Brasil, o decreto que a aprova é um decreto de caráter, ou seja, ele é o mesmo que um decreto constitucional, é o mesmo peso, é como se ele fosse uma emenda feita à nossa Constituição. Exato. Então, assim, eu acho que isso tem que ficar marcado, né? Porque esse absurdo que foi feito, eu vou repetir para quem chegou depois, é tão grave, é como se, eu volto a repetir, como se nós estivéssemos com esta portaria dizendo o mesmo que se escravizem novamente os negros e que se catequizem e dizimem as populações originárias indígenas. É isso. Basicamente, é isso. Essa é a gravidade. Desculpa, Milene, desculpa, Catiúcia. Bom, mas nós estamos aqui num diálogo também. Com certeza. Pois é, eu acho que, assim, essa questão, né, do quanto a inclusão em educação, ela vai nos construindo, né, e nos fazendo nessas trajetórias pelos estudos, pelas pesquisas, pela prática. Assim, eu comecei estudando exclusão, eu me apaixonei pela exclusão. A primeira vez que eu li autores que discutiam, que debatiam as questões da inclusão, eu me lembro que foi o livro Artimanhas da Exclusão, né, de Baden-Savaia. Aquele livro foi um divisor de águas para mim, porque eu só consegui entender a inclusão quando eu estudei a exclusão e consegui entender o quanto essas questões elas se entrecruzam o tempo todo, né? A gente tem um discurso a favor da inclusão, mas a gente tem raízes tão marcadas pelas práticas de exclusão, não só na escola, mas na sociedade como um todo. Então, quando a gente vê um documento escrito agora, em 2020,
retirando as pessoas com deficiência do espaço escolar mais uma vez, eu chego a não me espantar por conta de entender o que está por baixo dessas questões todas, né? Então, eu só consigo entender a inclusão se eu entendo quantos séculos de exclusão a nossa sociedade viveu. Se a gente for pegar a modernidade como um marco, né, nas minhas pesquisas eu sempre parto da modernidade como um marco temporal, é todo um processo de tentativa de construir uma sociedade, né, dentro da perspectiva da normalização e da normalidade, para atender um determinado contexto histórico, político, econômico, social, e todas as práticas de exclusão, elas foram sendo acentuadas, né? Isso em relação não só às pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que se distanciavam daquele padrão, né, e daquele estereótipo, do europeu, né, da racionalidade, do pensamento iluminista, essas pessoas iam sendo colocadas à margem e iam encontrando caminhos alternativos para se inserir nesse contexto. E aí eram sempre pequenos remendos, né? Então, eu acho que quando a gente fala, né, que a inclusão em educação ela é muito potente para a gente pensar e problematizar, eu acho que é importante a gente pensar e problematizar que a inclusão em educação ela não é alguma coisa que apareceu e que a gente tem que começar a lidar com isso a partir de tal ano nas escolas. É uma coisa que tem que mexer com a estrutura da própria escola. Né? A escola produz exclusões e deficiências cotidianamente. Né? E eu acho que fazer a inclusão em educação é lutar todos os dias contra essas produções cotidianas da desigualdade. Né? Seja o aluno que é negado a matrícula, seja o aluno que está na sala de aula, mas não está participando daquele contexto, né? Seja um professor que, porque tem um laudo médico, ele se vale daquele laudo para não investir na capacidade daquele aluno. Então, acho que essas práticas é que a inclusão em educação, ela vem, de alguma forma, fazer com que a gente se incomode, né? Se incomodar e mudar. Na última live, a gente falou da questão atitudinal, né? É imoral hoje um professor aceitar que um aluno com deficiência esteja numa sala de aula e não aprenda, né? Eu acho que é imoral uma escola não oferecer os recursos que determinados grupos de estudantes precisam para aprender. É imoral dizer que o ensino remoto ele chega a todos os alunos. Então, lidar com a inclusão é lidar com a moralidade ou com a imoralidade. O Beto falava muito isso. Né? O Beto, ele tinha uma fala que me marcou muito, ele dizia isso. A questão da inclusão, ela é uma questão filosófica, ela é uma questão pedagógica, mas ela é, sobretudo, uma questão moral. Né? Como nós nos colocamos diante da diferença do outro, né? Como nós lidamos com a diferença do outro. Uma coisa é aceitar, o Alan é diferente de mim, mas eu respeito o fato do Alan ser diferente de mim. Eu acho que aceitar é um primeiro passo. Agora, assumir essa diferença é mais do que isso, né? É investir no outro. Eu, quando era diretora de escola, e chegava aluno com deficiência na escola com aquele laudo médico, eu ficava muito incomodada, porque o médico escrevia no laudo: este aluno precisa de ir para a educação especial. E eu ficava assim, quem é o médico que vai me dizer que esse aluno precisa de ir para a educação especial? Né? E aí tinha professor que achava ótimo o escrito, porque ele tirava a sua responsabilidade daquela. Então, eu acho que a gente está, assim, eu vejo que nesse pouco tempo que eu tenho, né, de inserção nesse campo, que não é muito, eu sei que muita coisa eu ainda tenho que aprender, mas a gente vem avançando na compreensão da inclusão em educação, que eu acho que só da gente usar inclusão em educação e não inclusão escolar, a gente já avança bastante nessa questão conceitual, mas a gente está a todo momento nessa relação, né, nessa dicotomia inclusão e exclusão. E eu acho que essa dicotomia ela nos faz avançar, né, ela nos faz
tirar um pouco desse romantismo que às vezes algumas pessoas colocam também em torno dessa escola inclusiva, para todos e democrática, e faz a gente olhar para as mazelas que esse processo traz, né? Então, acho que é um momento, mais do que nunca, né, de pensar em como isso pode transformar a nossa prática e a nossa atitude diante da diferença do outro, né? Seja esse outro quem ele for. Né? O La Roça fala isso, né? Tentar educar a todos e a cada um. E esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente fala de educar a cada um, a gente está falando de cada um mesmo, né? Na sua individualidade. E é difícil romper com esse modelo, porque são séculos que isso é reforçado, né? Isso é reforçado socialmente, isso é reforçado, inclusive, por alguns grupos que, de alguma maneira, impõem isso. Né, isso é reforçado na universidade, né, Catiúcia? Na universidade. Por nós. Então, e é a força dos discursos, né, Mônica? Assim, Foucault fala isso, né? Qual é o discurso que tem mais validade, entre aspas, vamos dizer assim, né? O discurso médico sobre o discurso pedagógico, né? É o saber do perito sobre o saber do outro não perito. Periférico. Como se a gente fosse. E a gente vai lutando cotidianamente com relação a isso. Quando a Milene fala, só pode ir para o AEE o aluno que tem laudo. Isso foi uma compreensão muito equivocada em muitas redes de ensino, que não olharam para um negócio que tem lá na nota técnica, que diz que o parecer pedagógico é tão potente quanto o laudo para esse aluno ter esse atendimento. Então, mas não é equívoco, não. Você sabe o que é? É que ninguém quer gastar dinheiro com educação, Catiúcia. Também. Esse é o problema. Também é isso. Mas eu acho que a gente também tem que se apropriar mais como professores, sabe, Mônica? Eu acho que esse programa aqui a gente pode falar isso, sabe? A gente se apropriar mais daquilo que a gente do poder que a gente tem, né? Dentro de um espaço que é nosso, que não é o médico que sabe o que passa dentro da sala de aula, sou eu que sei. Ele pode me ajudar em muitas outras coisas. Eu sempre falo isso. Naquele momento, eu sou o professor ou a professora, isso né? Mesmo. Eu sou o perito. Então, acho que a inclusão, exatamente, ela passa um pouco também por essas questões. Eu ainda digo assim, a única profissão que pode desdizer a empáfia médica, a única no mundo, que prova o médico errado, quando ele vai para a mãe e diz assim, seu filho nunca vai andar, não. E, ó, mãe, esquece, viu, que ele nunca vai aprender. Quem é que desfaz isso? Exatamente. Somos nós, gente. Exatamente. Nós temos muito poder. É que a gente esquece disso. Parem e pensem nisso. Da potência da profissão que você escolheu. A gente lida com a vida e a morte todos os dias dentro da sala de aula, né? Não do ponto de vista biológico, né? Mas do ponto de vista social. E é muito sério, né? É muito sério o que se passa dentro da sala de aula e como que isso impacta, né, nas trajetórias futuras desses estudantes. Eu puxei isso por conta da pergunta que tinha aqui da Carla, da semana passada, como é que a universidade lida com isso, porque ela dizia que a gente tem que tentar focar na universidade, já que nós estamos falando do ensino superior, né? E ela dizia, justamente na pergunta dela, que se na educação básica os professores de apoio ou o bidocente, que não são a mesma coisa, né? Vamos deixar isso bem claro também, como é que a universidade tem caminhado com isso nos espaços universitários. E aí é isso, depende muito, acho que, de cada universidade, né? E dentro delas, assim, também, mas, no geral, eu acho que elas têm se omitido muito mais do que feito, do que assumido a rédea. Não estou falando da de vocês, evidentemente, estou falando de um modo muito geral. Acho que as universidades deixam ainda muito a desejar, mas contem da de vocês. Então, posso começar, Milene? Você quer falar? Pode. Não, pode começar. Eu acho que assim, a omissão, de fato, ela aconteceu e a gente não vai ficar aqui falando o que levou a isso. Mas se a gente pegar, né, o contexto desse movimento de inclusão no ensino superior,
A gente pode retomar lá atrás, né, 2015, quando a gente tinha o programa Incluir ainda do governo federal, que enviava editais para as universidades poderem construir ambientes mais acessíveis, políticas de acessibilidade. Mas é como eu falei na semana passada, eu acho que a compreensão ainda era muito na acessibilidade de adaptações físicas nesse campo, né? Não se pensava, acho que muito nessa questão pedagógica. E a condição para isso era que as universidades criassem os seus núcleos de acessibilidade, né? Ou núcleos de inclusão. Cada universidade tem um nome, né? Na UFJF a gente chama Núcleo de Apoio à Inclusão, mas existem outros nomes e outros programas pelas universidades no Brasil. Eu, na semana passada, falei que um alerta era não transformar o núcleo de apoio à inclusão no AEE da universidade. E a gente vem acreditando nisso e pautando as nossas práticas na intersetorialidade e na construção dessa rede, né, de inclusão com todos os atores da universidade. Mas a gente sente que existem estudantes que precisam de um apoio quase que no nível do AEE mesmo. E a gente não tem na universidade equipes para isso. Né, Milene? A gente mandou uma vez um ofício para o MEC com várias questões, né, que eles mandaram para a universidade indicar o que se precisava para formar, né, um grupo de pessoal para trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo. A gente mandou lá, né, uma série de profissionais, não veio ninguém, nunca, né? Mas a gente mandou, a gente informou, isso lá em 2017. Então, a gente construiu no NAI uma prática que é trabalhar com um apoio e um acompanhamento acadêmico desses estudantes. Aqueles que demandam um apoio mais intensivo, eles são acompanhados por um bolsista do nosso núcleo. Nós temos 13 bolsistas de treinamento profissional, são alunos da graduação de diferentes cursos da universidade, e a gente tenta, na medida do possível, colocar esses alunos próximos de alunos do mesmo curso ou de cursos afins, para eles poderem, né, se apoiarem, e a gente trabalha com essa colaboração, né, dos estudantes, orientados por nós, por mim, pela Milene, pela Patrícia, que trabalha no núcleo, é psicóloga, e a gente vai construindo as práticas caso a caso com esses estudantes. Né? Foi preciso a gente mudar algumas questões na universidade? Foi. Como eu falei na semana passada, cada aluno que chega, a gente tenta conversar e entender a situação específica desse aluno, e a gente constrói práticas dentro da situação específica de cada um. Né? É muito difícil, porque os cursos são muito diferentes. Né? A gente tem aluno com deficiência visual, cegueira, no curso de fisioterapia. Né? Então, assim, pensar um aluno cego no curso de fisioterapia é muito diferente do que você pensar um aluno cego nas ciências humanas ou na pedagogia. Então, essas situações a gente vem construindo cotidianamente com muita dificuldade. Embora a gente tenha muito apoio da gestão, é preciso dizer isso, a gente conseguiu recursos, a gente conseguiu comprar equipamentos que eu acho que pouquíssimas universidades têm. A gente, ano passado, conseguiu fazer a compra daquele Smart Glass, que é aquele óculos para os cegos usarem, que faz leitura, que vê obstáculos, que é um negócio maravilhoso, né? Assim, em termos de tecnologia, pouquíssimas universidades têm no Brasil, a gente conseguiu. Então, assim, Alan sumiu. A gente tem construído uma prática muito contextualizada. Eu posso dizer que o que a gente faz na UFJF talvez só sirva para o UFJF mesmo, porque é uma prática dentro das nossas necessidades específicas, que podem inspirar outra. Nós, lá na UFJF, fomos muito inspirados por outros núcleos de apoio. Fomos muito inspirados pelo pessoal de Pelotas, com a Rita Cóssio, que é uma querida também lá do OIP. Né? A Rita teve vários momentos de conversa conosco. Né? O pessoal da UFMG, a gente conversou muito, para poder entender as especificidades e construir a nossa prática na universidade. Mas é um grande desafio, porque é o que eu falei, a universidade ela é um lugar
excludente, seletivo, né, que valoriza muito a questão da competição, da individualidade. A gente sabe que tem aluno que esconde do outro, que tem edital de bolsa aberta para o outro não competir com ele, né? Isso tudo faz parte, o índice de rendimento acadêmico. Então, é um ambiente que não promove esse contexto de inclusão. A gente está tentando, a partir, né, do nosso trabalho com as pessoas com deficiência, encontrar esses espaços de ruptura. Em alguns lugares a gente tem encontrado e tem sido muito legal, outros a gente precisa ainda competir com situações que não são específicas dos alunos com deficiência, mas de outros alunos, né, os cursos de ciências exatas, muitas vezes com uma resistência, né, alguns da área da saúde, mas a gente constrói práticas que, na minha opinião, a gente conseguiu avançamos um pouco. Mas é um trabalho do dia a dia, né, Milene? Complementa aí, Milene. E como, né? Fala-me. Lembrando do tempo, hein, tem gente? Tem muita avançar, questão ainda. A gente tem muito a caminhar. Eu estou vendo que tem outras perguntas ali, eu vou ser bem breve. Mas nós não acabamos as da semana passada ainda. A pós-graduação do PPGE aprovou cotas para pessoas com deficiência, cotas raciais, cotas para trans e também, se eu não me engano, deixa eu ver aqui rapidamente, indígenas. Cotas para indígenas. Então, mas a cota, né, a gente costuma falar, estar numa instituição é a primeira peça do quebra-cabeça, né? O que vem aí depois é que realmente, né, a gente tem que investir. Então, por exemplo, quando a Cati, você fala, né, da formação de equipes, que a gente tentou trazer pessoas para trabalhar também com esses alunos, a gente, além de tentar trazer mais profissionais, o objetivo maior é, sobretudo, investir nessa questão da formação. Porque a gente percebe, né, que, às vezes, o professor pouco sabe sobre inclusão, pouco sabe sobre didática, sobre metodologia, o que ele pode fazer na própria aula dele para beneficiar, para promover aprendizagem e participação. Então, às vezes, por incrível que pareça, mas a gente vai pensar que as nossas instituições, que as unidades, os diversos departamentos, tem pessoas que são médicas, tem pessoas que se formaram em direito. Então, são pessoas que nem sempre têm um conhecimento mesmo sobre recursos para se dar uma aula participativa. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que uma avaliação ela não precisa ser exame. Então, às vezes, a coisa é muito básica, é muito mais básica do que a gente imagina. Muitas vezes, compreender, né, que não é um tratamento memorístico que vai definir o que o sujeito sabe ou não sabe. Então, às vezes, a gente precisava revisar, pensar junto nessas práticas, porque se a gente conseguisse fazer isso, de alguma forma, a gente ia estar trabalhando, operando no sentido de formação e trazendo as pessoas para compreender que a inclusão, às vezes, é como eu dou a minha aula. Muito mais simples do que pode parecer, né? Uhum. Sim. Sim. Deixa eu aproveitar esse gancho, Milene. Eu estou um pouco nervosa com o tempo, nós já temos aí só 12 minutos. Eu estou impressionada. Vou pedir para você, pessoal, dar uma expandida um pouquinho maior a partir dessa sua fala, na questão dos estágios, as residências, e como é que você esticaria um pouquinho isso para estágios e residências, já que estamos falando da formação, né, desses futuros docentes? Sim, essa é uma excelente questão, porque a gente já viveu um pouquinho disso tudo, né? Por exemplo, residência médica, tem o internato de 100 horas, e às vezes a gente tem estudante da medicina que não tem condição de ficar em pé por
10 horas seguidas, né? E às vezes, por exemplo, uma adequação nessa situação, às vezes a pessoa está num estado de saúde que não permite isso. Então, às vezes, uma simples condição de permissão para a pessoa fazer um trabalho que é possível a condição dela, ajudaria essa pessoa a se manter, a ter sucesso nesse curso. Mas, às vezes, a gente opta por medidas que excluem. Por outro lado, né, práticas de laboratório. A gente já teve oportunidade de ir na parte de exatas, e os professores da química, por exemplo, têm uma dificuldade com um aluno cadeirante que não alcança a mesa para fazer os procedimentos químicos. Aí a gente tem até uma colega, né, aí a Cristiane Passinato, que ela sempre trabalha com essa questão de acessibilidade, né, principalmente na área de química. Então, juntos, a gente vai e discute a possibilidade de trabalhar um mobiliário que proporcione acesso desse sujeito a esses objetos que ele precisa trabalhar para ter essa aula prática. Agora, quando a gente vai falar da questão do estágio, também é uma dificuldade, né? O nosso aluno surdo, para ele ir para o estágio, ele precisa ser acompanhado pelo intérprete. Já tive situação na própria UF, né? Uma aluna tinha nanismo, eu era professora e coordenadora do núcleo de estágio, e essa garota veio me pedir para não fazer o estágio, porque as lembranças que ela tinha de escola eram lembranças muito ruins, era de muito sofrimento, de muito bullying, e eu falei, olha, sem tentar, eu não te libero, a gente vai tentar primeiro. Então, a gente procurou uma escola adequada, né? Ela conseguiu uma escola de educação infantil para fazer o trabalho dela, e dali a 2 semanas ela volta, feliz, né? Que foi bem recebida, que as crianças adoraram encontrar um adulto da altura deles. Então, assim, tudo é possível, mas a gente tem que testar. E ela ainda brincou que só tinha um problema nesse estágio, as crianças queriam que todo dia ela contasse a mesma história, né? Adivinha qual? A Branca de Neve e os 7 anões. Então, ela concluiu nessa história. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é assim que a gente se movimenta. Nós não sabemos a resposta, não existe modelo, mas a gente precisa experimentar. Da mesma forma que ela voltou feliz com esse estágio, e se não tivesse dado certo, a gente ia ter que pensar em outra forma, porque ela também precisa se sentir bem. Então, são questões que, cotidianamente, a gente não tem uma resposta, é assim que funciona, ou daquele jeito que funciona, mas na medida que acontece cada situação, juntos, envolvendo outros setores, a gente vai tentando resolver, de preferência, né, sem excluir, sem culpabilizar o aluno, sem responsabilizar por ele ter a dificuldade. Então, esse é um processo mesmo. E muitas vezes a gente tem que trabalhar isso com o aluno, né, Milene? Porque a gente já teve situações na universidade, né, numa das primeiras reuniões que eu e Milene participamos como coordenadoras do NAI, no curso de Direito, uma estudante que tinha sequela de poliomielite, ela estava pleiteando que a professora liberasse ela de apresentar um seminário por isso. Nossa. Eu e Milene viramos na mesma hora na reunião, foi até engraçado. Mas se eu fosse sua professora, eu também não te liberaria. Por quê? Porque, assim, ela já tinha internalizado também essa situação. Uhum. E foi preciso primeiro atingir a aluna para mostrar que ela tem capacidade de apresentar um seminário, independente de ter a sequela de poliomielite ou não. Se ela ficaria sentada e os colegas em pé, se ela falaria do próprio lugar dela sem ir até lá na frente, isso aí seria organizado naquele espaço. Mas, assim, eu não digo que ela estava fazendo um uso da deficiência secundário, mas ela precisava daquele susto inicial para ela entender que aquilo, como advogada futuramente, seria uma habilidade exigida dela. E ela precisava desenvolver aquilo dentro da universidade. E aí, essas coisas também, eu acho que a gente vai... o aluno universitário tem essa grande vantagem, né?
de você sentar e conversar e ir trabalhando isso com ele com mais maturidade, com mais compreensão da sua função do que lá com uma criança, né, no ensino fundamental. Eu tive uma experiência muito legal com essa questão da prática. Eu coordeno o PIBID de Ciências Sociais na universidade já desde que eu entrei. E na última edição do PIBID, eu fiz a seleção e um estudante das Ciências Sociais foi fazer a seleção, né? E um estudante que eu nunca vi o laudo dele, também nunca me interessou o laudo dele, mas é um estudante com toda a característica de síndrome de Asperger por uma série, né, de questões. Era meu estudante na licenciatura. Foi o primeiro estudante que me desafiou na sala de aula, me dizendo que não tinha... Eu propus um trabalho em sala, ele levantou o dedo e falou assim, professor, não tem o menor cabimento esse trabalho que você está propondo. E aí eu fui até ele e falei assim, então, qual é a sua proposta? Ele falou, eu acho que devia ser assim. Eu falei, então, você faça o trabalho dessa maneira. Imagina se ele encontrasse um professor que não levasse a coisa tão na boa, ia ser um pouco complicado, né? No semestre seguinte, ele aparece na seleção do PIBID e eu aprovei ele, não porque era especial ou não, mas porque ele realmente foi um ótimo, foi muito bom na seleção. Primeiro dia na escola, tinham 18 estudantes de PIBID no auditório da escola. E a diretora pediu que cada um se apresentasse. Todo mundo se apresentou. Quando chegou na vez dele, ele simplesmente se levantou, falou, meu nome é fulano e neste momento eu estou com uma extrema enxaqueca. Sentou, pronto. Essa foi a apresentação dele. Todo mundo na hora ficou desconcertado, né? E eu deixei que aquilo rolasse. E esse estudante no PIBID foi uma surpresa tão grande, porque ele amava as histórias da Marvel. Ele era encantado com os personagens da Marvel. E toda vez que ele tinha que pensar uma aula, ele pensava com essa perspectiva. E os estudantes simplesmente amaram ele no ensino médio. Você pode imaginar, um aluno de ensino médio aprendendo sociologia, história, estudando imperialismo, usando os personagens da Marvel. E ele foi com a trajetória dele. E um dia ele falou... Muito legal. Ele falou, professora, a escola é o lugar que eu mais me sinto feliz. Então, eu falei, ótimo, você se encontrou. E tinha tanta gente com medo da reação, de como seria, né, o olhar do outro, o julgamento do outro. Na minha aula de estágio 2, o relatório final, eu peço para eles fazerem pôsteres. Ele chegou na sala com uma sacola de papelaria, uma cartolina e um monte de recorte dentro. Aí eu falei, o que é isso? É o trabalho final? Ele, você me dá 5 minutos só para eu montar o trabalho? Eu falei assim, tá bom. Em 5 minutos ele fez o pôster dele, porque ele trabalhou a perspectiva da diversidade cultural a partir do Pantera Negra. Olha que legal, hein? Ele deu uma mega aula. E aí você pensa, às vezes você quer meio que proteger um estudante com essa característica de um espaço, de uma situação, e é nesse momento que esse estudante se descobre com toda a potencialidade que ele mostrou, por exemplo, nesse contexto. E muitas vezes ele ficava na minha aula jogando no celular. Eu passava pela carteira dele e via ele jogando aqueles joguinhos japoneses, aquela coisa assim. E aquilo, no começo, me incomodava. Quando eu parava e ele falava alguma coisa durante a aula, eu tinha que me calar e ficar assim, caramba. Né? Ele estava ali, inteiro naquela aula, embora eu achasse que não. Eu acho que essa relação, ela é muito legal quando a gente vai construindo. Esse período, a gente está com um aluno cego, esse aluno cego da fisioterapia, o professor de anatomia veio me procurar no NAI e falar, olha, eu estou simplesmente encantado, é a primeira vez na vida que eu ensino anatomia para uma pessoa cega. Eu não sabia como seria, não tinha ideia quando ele entrou no anatômico. Eu falei, mas e aí, como é que foi? Ele falou assim, como é que foi? Os nossos cadáveres estão velhos, estão muito ruins de manipular, foi muito difícil para ele, mas ele vai na peça artificial e ele é fantástico. Ele falou, então, a mim não me custa que a prática dele seja feita nessa situação e não numa situação
onde o cadáver já está lá, muito manipulado, né, que todo mundo tem dificuldade. Então, acho que essas coisas vão se transformando em desafios, né, para a gente, e a gente vai tentando, junto com o aluno, construindo essa relação, né? Acho que Exatamente. é um trabalho de mediação. Para mim, é sempre um trabalho de mediação o tempo todo. Mas é difícil, assim, sem querer falar que é sempre experiência muito boa, em determinadas áreas, lutar com os conselhos de classe, né, com os conselhos profissionais, é um grande desafio. Né? Então, a ponto de entrar uma menina que tinha a mão amputada na medicina e ter todo um questionamento se ela podia ser médica. Né? Conselho de classe na medicina? Os conselhos de classe profissionais, que eu digo, CRM. Ah, tá. Né? E aí, essa discussão, né? Como é que a pessoa vai ser médica se ela não tem uma mão? Por que ela não seria? Né? O que a impediria de ser uma médica? Então, eu acho isso que eu acho fascinante nessa questão da inclusão, né? Porque, assim, o potencial é de, inclusive, a gente poder rever os perfis profissionais e o próprio campo do trabalho. Exatamente. Só que as pessoas não veem isso, é impressionante. Quando eu dirigia a DIRAC, isso era uma das coisas que eu via claramente, a universidade como forma para o mercado de trabalho, entre outras coisas, claro, mas essa é uma das funções, pela LDB, né? Fica bem clara essa função. E aí eu fico assim, a maior preocupação que a gente tem na universidade não, nós temos que formar para o mercado. Não, a gente pode fazer isso, mas a gente não pode inverter essa lógica, não pode fazer com que a gente altere o mercado em função da nossa experiência formativa e, a partir dessa inclusão, assim, não é a gente que tem que entregar um aluno perfeito para o mercado, mas eu acho que a gente tem que fazer o mercado ver que ele tem que se alterar, porque a normalidade nunca existiu, né? Isso eu acho revolucionário, mas as universidades ainda resistem a se verem nesse papel. Eu não sei se vocês sentem essa oportunidade. Conviver com esses alunos é uma grande oportunidade, assim, né? Gente, eu tenho duas histórias, no mínimo, bem interessantes. Uma foi na UF. Entrou um garoto surdo e os colegas requisitaram o curso de Libras porque eles não aceitaram que ele só se comunicasse com o intérprete. No quarto período, esse menino desistiu do curso, mas ele deixou uma turma bilíngue. E depois, né, aqui na UFJF, semestre retrasado, eu tive uma aluna cega e todas as aulas, quando eu dava vídeo curtos ou ia fazer um trabalho, os colegas aprenderam, por conta deles, a fazer audiodescrição para ela. Então, ou seja, os benefícios que se tem para todos, né? Porque a gente vai pensando, a gente se torna a gente aprende a inclusão através da convivência, através dessas oportunidades de conhecer o outro, né? Então, na verdade, olha que currículo incorporado, quando a gente percebe que lidar com essa diferença é uma oportunidade de aprendizado também. Então, isso é muito importante. Mônica, pois é. Nós temos aqui... Exatamente. Então, essa é a questão, né? Nós estamos caminhando para o final do programa, mas as questões não param, né? Elas são pululantes, né? Nós são nem muitas. demos conta das anteriores ainda. Eu tenho uma proposta. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo aqui, os 4 aí, fantásticos, modéstia à parte, todo mundo aí tem programa de live. Então, o que é a minha sugestão? Eles não sabem disso, essa ideia eu tive agora, nem vocês, nem eles. A ideia é a seguinte, talvez a gente agora juntar o que faltou e cada um de vocês dividirem e trabalharem no programa as questões de vocês, as questões que faltaram. E eu também continuar, a minha ideia, assim, o que eu gostaria de fazer
Durante essa semana, eu vou fazer alguns esquetes de lives, surpresa, e postando com as perguntas. Podemos fazer dos dois jeitos, cada um de um jeito só, ou de nenhum jeito e tentar achar um outro jeito. O que vocês acham? Olha, o convite já está feito. A gente está lançando um programa novo no nosso canal lá do nosso laboratório, chamado Inclusão em Confluência. Então, a gente já tem é um programa inicial, né, inaugural, com a professora Célia, lá do Instituto Politécnico de Leiria, mas o seguinte, já somos todos nós de novo. Então, beleza. Tá bom? Então, um já vai tratar. E vocês, meninas, no canal lá do NAI? Podemos fazer. Podemos fazer Nós quatro. Nós quatro não, lá? Não, vocês duas pautarem as perguntas aqui lá no canal de vocês, que o pessoal tem mais 2 lugares também para irem se divertindo, né? Porque é divertido, concorda, gente? Concordo. É muito legal. E também, Mônica, eu não sei, às vezes quando a gente não consegue responder todas as perguntas, dá uma sensação assim, não vai dar tempo. Mas eu acho que se as pessoas conseguirem sair daqui, né, bastante pensativas e questionadoras, eu acho que a gente já cumpriu muito bem o nosso papel, sem dar as respostas. É verdade. Mas eu me comprometo de postar umas livezinhas sobre cada pergunta rapidinhas, assim. Ótimo. Também. A gente vai fazer São os extras. A gente vai começar a programar o mês de agosto no nosso programa no NAI, e a gente pode incluir na pauta questões que apareceram por aqui. Qual é o nome do programa do Alan e das meninas? Fale aí, que eu vou escrever aqui. O nosso vocês têm como escrever aí também, não tem? Não? Aqui não aparece para mim, não. Possibilidade de escrever, não. Para mim aparece, eu consigo. Eu não consigo. Pode falar que eu escrevo. Você está no YouTube, né? Lá pelo YouTube vocês conseguem, é verdade. Deixa eu explicar, gente. Olha a minha situação. Eu estou transmitindo pelo celular, mas eu liguei o YouTube em silencioso, então às vezes eu escrevo. Então, escreve aí o nome de vocês e, Alan, me diz o nome do seu e qual é o canal. Nossa, Inclusão em Confluência. Em Confluência. O canal é LEPED UFRRJ. Tá no YouTube também? YouTube, exatamente. Ô, Cátia, o programa não tem nome, é o NAI? O nosso está no YouTube também, o canal é NAI UFJF, e tá lá todas as lives que a gente já fez, né, com os nossos convidados do mês de julho, inclusive parte 1 e 2 da live que a gente fez com a Mônica. O Alan publicamente já está sendo convidado para agosto. Oh, que maravilha. Não pode falar não, né, Milene? Com o maior prazer. Não pode falar não, e olha, a gente está interessadíssimo nessa literatura acessível. Esse é aquele grupo dos livros. O nome chama atenção, né? Literatura acessível é uma parte de um dos nossos projetos dentro do laboratório. Esse projeto nos encanta, tá? Queremos convidar também esse projeto. Aí eu vou estender o convite à doutoranda que está implementando um projeto aqui. Está aí com o nome de literatura acessível. É a Karina. Ótimo, então são 2. Muito bom. Mônica também, vamos voltar. Voltar? Para o nosso canal também. Vamos pensar numa dupla de 2, ou a gente faz aí esse quarteto lá. Né, de repente volta com essas perguntas também nesse canal. Legal. Então, só antes da gente ir, eu queria aqui acusar a presença da colega Anabelle, minha querida. Não sei se a galera do OIP está aí hoje, acho que está, a Silvia pelo menos está, que é lá de Bauru. E dos queridos Diego, a galera que sempre aparece também, né? Agradecer imensamente a todos e todas que estiveram aqui hoje.
como a gente está cheio de tarefa, não dá para esticar muito, mas, assim, aguardem aí durante a semana, eu vou pipocar umas lives surpresas, assim, no meio do nada, e aí vocês fiquem ligados, tá bom? Gente, muito obrigada a vocês. Obrigada. Meus amigos, amigues queridos, tanto quem assiste como quem está junto. Semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre refugiados, e vai ser muito bacana. Eu, Alain, e mais uma pessoa muito querida que deve estar aqui com a gente. E aí a gente vai se ver, tá bom? Legal. Claro, vai ser refugiados na escola e no ensino superior, mas é um motivo grave de exclusão também. Sim. Uhum. Desculpem meu humor raivoso de hoje, mas assim, não dá. Tá bom? Alain, quer falar mais alguma coisa? Não, só eu não quero ir, agradecer. mas tem que ir. Beijo para todos e todas que sinalizaram aí. Dá um tchau para mim. Então, todos se sintam, todas e todos, abraçados e beijados, viu? Até domingo que vem. Catilene, beijos, amo vocês. Obrigada, Beijo, gente. meninas. Obrigada. Um abraço. Bom domingo. Tchau. Obrigada, Tchau. gente. Obrigadão.